Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um encontro virtual com a língua portuguesa. E hoje nós vamos revisar, isso mesmo, revisar alguns pontinhos que nós vimos acerca das letras que representam o fonema S, ou seja, aquelas que também têm o mesmo sonzinho que o S. E também vamos revisar aqui o que vem a ser artigo. Estão lembrados? Não? Então a gente vai refrescar a memória aqui hoje, tá certo? Mas para isso eu preciso primeiro que você pegue o seu material. O que vem a ser o seu material? Livro de português, lápis, borracha, isso, caderno, já estão sabendo, não é isso? E canta a nossa canção de oração junto comigo. Vocês cantam? Então vamos lá, todo mundo junto comigo. Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Então que a gente sempre seja criança aos olhos do Pai. Vamos crescer, mas crescer em graça, estatura, sabedoria. Mas ó, a criança deve sempre habitar aqui dentro do nosso coração, tá certo? Nunca vamos esquecer essa criancinha que nós somos. Vamos agora iniciar? Então vamos lá. Vamos primeiro refrescar a nossa memória a respeito do som de S. O som do S, som de S. Qual é o som de S? É o fonema S. Ó. S. Parece somzinho mandando fazer silêncio, não é isso? Esse é o som que é representado pela letrinha S, é o som do S. Mas ele pode ser representado também por outras letras. Vamos recordar quais são? Então vamos lá. As letras que podem representar o som do S são, ó, o S, não é isso? Vamos colocá-lo aqui como primeiro. É ele quem representa, o representante maior do fonema S. Agora, quem mais junto a ele vai representar também? O S duplicado, não é isso? Que aparece entre vogais. O C, muito bem. O C, quem mais? Isso, estão lembrados, ó. O SC. Quem mais? O C cedilha. Quem é o outro? Ó, C cedilha, SC cedilha. Muito bem. Opa. Depois do SC cedilha, quem mais vai representar ele? O X, muito bem. Quem mais? XC. Outra. E o Z, muito bem. E Z. Então, nós podemos, esses aqui podem representar S, SS, C, SC, C cedilha, SC cedilha. X, lá vai o X aqui duas vezes. XC e Z. Essas aqui representam o som, mesmo som de S. O som nas palavras. E que palavras nós podemos utilizar como exemplo de palavrinhas onde ocorre isso aí? Olha lá. Cenoura, cenoura. Outro exemplo, poste, poste. Outro exemplo, quem sabe, massa, massa, ó, massa. Os dois S aqui entre a vogal para representar o sonzinho. Outro exemplo, quem sabe me dizer? Caçador, muito bem. Caçador. Agora quem está representando é o C cedilha. Caçador.
Outro aí, quem sabe me dizer outro exemplo? Arroz. Muito bem. O Z representando o som S. Arroz. A gente não fala arrozê, a gente fala arroz. Vamos ver outra? Piscina, muito bem. Colocar aqui. Ó. Deixa eu pegar o apagador. Piscina. SC, juntinhos, representando o som S. E com X, quem sabe dizer? Máximo, muito bem. Ó, máximo, máximo, perceberam a atenção, olha. Cenoura, poste, massa, caçador, arroz, piscina, máximo. Essas aqui, ó, essas letras e os dígrafos, eles também podem aparecer nas palavrinhas representando o mesmo som de S, tá certo? Vai representar o som do fonema S. Então, lembre sempre, o som do S é S. E esses mocinhos aqui também vão representar eles nas palavras, tá certo? S. Agora que refrescamos nossa memória aqui com relação a quais são aqueles que também representam o som de S, vamos agora recordar aqui o que vem a ser artigo. Vamos lá recordar o que vem a ser artigo? Quem lembra o que é o artigo? Hein? Quem lembra? Muito bem! O artigo é o que mesmo? É a palavra que empregamos antes de quem? Do substantivo para defini-lo ou indefini-lo, não é isso? Ele sempre é empregado como? Antes do substantivo. E ele concorda com o quê? Gênero, que é masculino e feminino, e número, que é singular ou plural, não é isso? Então vamos lá. Artigo, já vimos. É a palavrinha que a gente emprega antes do substantivo para defini-lo ou indefini-lo. E agora, como é que eu sei quando ele é? Quais são os artigos que são definidos e quais são os artigos que são indefinidos? Vamos lá. Definido. Os artigos definidos são o, a, os e as. E os artigos indefinidos, os indefinidos são, presta atenção, nos indefinidos. Os indefinidos são uma, uns e umas. Agora vamos exemplificar esses artigos definidos e indefinidos. O definido, a gente sabe que ele é representado pelo o, a, os e as. Mas vamos ver numa frase. A menina, vamos lá? A menina pulou. Pronto. Eu tenho uma definição aqui. A menina, eu consigo definir. Foi uma menina que pulou. Uma menina específica. A menina pulou. Agora, quando eu digo uma menina, pulou. Meu artigo aqui vai ser indefinido. Por quê? Porque eu não consigo precisar quem foi
a menina que pulou? Foi uma menina qualquer. Não foi especificamente aquela menina, a menina ali, ó. Não, foi uma. Aí existem várias meninas, foi uma que pulou, uma delas pulou. Então, eu não consigo determinar, precisar quem foi a menina que pulou. Eu só sei que foi uma. Só isso, só sei que foi uma menina. Então, por isso a gente diz que aqui é indefinido. Já que quando eu consigo mais precisar, mais determinar que é a menina pulou, aí eu digo que ele é definido. A gente tem uma precisão maior de quem foi que pulou, foi a menina. Certo? E ó, o artigo, tá certo? Ele sempre vem como? À frente do substantivo, muito bem. Eu tenho aqui, ó, menina, o substantivo. Aqui eu venho ele. Na frente está o artigo. Substantivo, à frente está o artigo. E alguns nomes de lugares não aceitam o artigo à sua frente, tá certo? Então, alguns irão aceitar e outros não. Quando a gente vai pronunciar uma frase com eles, o artigo não vai aparecer na frente, tá certo? E ainda tem um outro detalhezinho que a gente precisa relembrar. Depois do numeral da palavrinha ambos, essa palavrinha aqui, ó, ambos. Sempre, ó, veja bem, depois do numeral ambos, sempre vai ter artigo. É obrigatório ter artigo depois dele, tá certo? Depois de ambos, sempre vai ter um artigo, certo? Uma regrinha básica. Então, vamos só recapitular aqui, ó. O artigo é a palavrinha que se antepõe, ou seja, que a gente emprega antes do substantivo para classificá-lo como definido ou indefinido. E o artigo, ele tem que estar, o quê? Concordando em gênero e número. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as. Quais são os indefinidos? Uma, uns e umas. Sempre depois do numeral ambos vai ter um artigo. Alguns nomes de lugares não aceitam artigo, já outros aceitam. Então aí, em nomes de lugares vai haver uma relatividade. Uns vão ter e outros não vão ter, certo? Então, ó, relembraram, refrescaram a memória sobre o que é o artigo? Sim? Pronto. Então, agora eu vou deixar a tarefinha para vocês. Vocês irão escrever 5 frases. 5 frases. Uma vai ter que ter, 2 frases vai ter que ter artigo definido e 2 artigo indefinido, tá certo? E a outra frase que vocês irão escrever, vocês irão ter que empregar nela palavrinhas que contenham o som de S em diferentes possibilidades, ou seja, o som de S sendo representado pelo X, o som de S sendo representado pelo C cedilha. Então, em diferentes possibilidades de representação do som de S. Essas palavrinhas vão ter que estar na sua 5ª frase, tá certo? Então, 5 frases. 4 vocês vão estar trabalhando lá artigo. 2 com artigo definido, 2 indefinido. A 5ª frase, vocês vão formar ela partindo de palavrinhas que tem o som de S, tá certo? Palavrinhas que tem o som de S. Ah, eu preciso relembrar, fazer uma recapitulação na minha memória para fazer isso. Então, você pega o seu livro, na página 80, revisa lá o assunto sobre artigo. E na página 91, você vai revisar o conteúdo sobre o som de S, certo? Esse foi o nosso encontro virtual de hoje, mas eu espero você nos próximos. Tchau!